Fala, peregrinos! Prazer, meu nome é Jefferson, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a continuação. Após o Senhor expulsar Adão e Eva do jardim e colocar lá uma espada que se movia e se fazia proteção da árvore da vida. Adão já tinha tocado, a Eva tinha tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia mais uma árvore junto a ela, a árvore da vida. Mas qual vida, Jefferson? Vida eterna. Nós vamos ver aqui agora a continuação. Mas antes da gente ver a continuação, eu queria pedir, deixa seu like, coloca seus comentários aí embaixo, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você diz que é importante ela receber esse conteúdo, que você está dizendo esse conteúdo está mudando a minha mentalidade, você está fazendo eu entender de formas que eu já não via a palavra de Deus, mas está me fazendo ter mais consciência. Então compartilha esse vídeo, envia para o máximo de pessoas que você tiver e também se inscreve no canal, assina, coloca lá a assinatura no sininho para receber todas as notificações e vamos aqui continuar. Hoje nós vamos falar do capítulo 4 de Gênesis, continuando a nossa série de Gênesis e Apocalipse. Então, antes da gente continuarmos, queria pedir que você que pudesse fechar seus olhos, você que no momento está trabalhando, não pode fechar os olhos, entre em espírito de oração. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor Jesus, soberano, bendito e adorado Pai. Pai, quão glorioso é o Teu nome, quão, meu Pai, insignificante nós somos. Servos pequenos, pecadores, falhos. Nós não somos dignos, ó Pai, da Tua infinita glória. Mas mesmo assim o Senhor permanece fiel para conosco, Pai. Senhor Jesus, então fala conosco, Pai, e nos ensina a viver, Senhor, Tua palavra. Nos ensina a colocar em prática e não somente ser, meu Pai, escutadores, mas sim ouvintes praticantes. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Diz assim o capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Adão disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Então, Jefferson, entendi. Adão e Eva coabitaram e tiveram filhos. Esses filhos, nós temos aqui Caim e Abel. Jefferson, mas eu quero entender. Então, Adão, ele coabitou com Eva, com somente Eva, e veio outras pessoas além dele? Por que não está aqui, Jefferson? É porque, pessoal, antigamente, os nomes nas árvores genealógicas tinham mais destaque para os homens. Não que as mulheres não tivessem valor, mas elas tinham, só que na árvore genealógica que a Bíblia nos conta as histórias, ela foca mais nos homens, porque no Antigo Testamento e até mesmo hoje, as pessoas que são os israelitas, eles têm os primogênitos, e os primogênitos sempre eles têm uma obrigação de levar o legado da sua família. E aqui nós temos o início de uma história de dois irmãos, que nós temos Caim e nós temos Abel. Eles são um dos principais focos nessa história, porque eles tinham que levar o legado. Tanto Caim, que tem aqui como destaque o irmão mais velho, e Abel. Então, vamos seguindo aqui. Depois deu à luz a Abel, versículo 2, seu irmão. Foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então Abel, ele tomava conta de ovelhas, ele protegia, ele cuidava, ele zelava, ele ensinava as ovelhas, ele as guardava. Enquanto Caim cultivava da terra o seu fruto, do suor do seu trabalho. Então nós vamos seguindo aqui.
nesse ensinamento. Versículo 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, aconteceu que nos fins do tempo, então, num tempo determinado que já estava findando, vamos dizer como se fosse a virada de ano. Ixi, Jefferson, a virada de ano para mim é tão feliz. Isso, peregrino. Então é como se fosse a virada do ano. Então, eles estavam se reunindo a família. Adão, Eva, seus irmãos, irmãs, que aqui não estão citados, mas já existiam. Jefferson, como é que eu faço para me poder ver que existiam outras pessoas? Você vai estudar mais a fundo a genealogia da árvore de Adão e Eva. Mas nós vamos focar aqui na palavra de Deus, o que está focado no cano bíblico. Então, eles estavam se reunindo como se fosse uma festa de final de ano. E Caim pegou e foi à presença do Senhor, como diz aqui no versículo 4. Versículo 3, só para novamente repetir. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, Caim trouxe um presente ao Senhor. Ele trouxe algo para Deus. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho. Jefferson, eu estou vendo uma diferença aqui. Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe uma oferta, mas é dito aqui como primícia. Como assim, Jefferson? Não entendi. Todos dois não trouxeram oferta, por que o Senhor destacou a oferta de Abel? Porque Abel, ele não trouxe qualquer oferta. Abel, ele não trouxe qualquer presente para o Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 4, ele trouxe a primícia do seu rebanho. E o que é primícia, Jefferson? Era o melhor, era o mais bonito, era o mais robusto, era o mais forte, era o mais belo dos seus animais. Aquele que ele olhava e dizia, aquele é o animal perfeito, sem problema, sem mácula, lindo, puro, perfeito de carne, sabor. Abel trouxe o melhor. Jefferson, e por que Caim não trouxe como Abel a primícia? Porque infelizmente existem essas pessoas que acabam não dando valor a tamanha oferta e tamanha honra que nós temos de estar na presença de Deus. E Caim é uma dessas pessoas. Ele poderia ter trago o melhor, mas ele só trouxe uma oferta. Quantas pessoas fazem isso hoje? Deus entrega tanto a ela. Jefferson, como assim Deus entrega tanto a ela? Mas eu nem conheço a Deus. Mas não precisa você conhecer para você receber das dádivas de Deus. Você tem o ar para respirar. Você levanta todo dia, você tem saúde, enquanto muitos estão deitados numa cama e nem sequer conseguem se levantar. Você tem seu trabalho. Você tem como se sustentar. Mas Jefferson, isso é esforço meu. Não é somente esforço seu. É a permissão de Deus, é a permissão do Senhor que permite que você trabalhe, que você tenha saúde. Então tudo isso é dádiva de Deus. Mas poucas são as pessoas que agradecem, que se levantam todo dia e diz, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua infinita graça de me dar a oportunidade de mais um dia dizer que eu te amo. E Caim era uma dessas pessoas que não soube agradecer de forma adequada o presente de Deus, de tudo que Deus estava dando na plantação dele, porque ele era lavrador. Ele só trouxe uma oferta. Em vez de ter trago os melhores legumes, em vez de ter trago o melhor da sua safra, para poder apresentar a Deus, ele trouxe somente um pouco. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Entenda, pessoal. Entenda, peregrino, que Deus ele não quer algo de qualquer jeito. Ele não quer algo que é dado de forma que você não quer dar. Deus ele quer o melhor. Mas ele não quer o melhor com obrigação. Ele quer o melhor de coração. Abel ele não deu aquilo por obrigação. Ele deu porque ele reconhecia
que o que ele tinha, que o que lhe foi dado, era Deus que tinha abençoado. Que ele era Deus que estava abençoando o seu rebanho. Então, Abel deu o melhor. Então é isso, Jefferson. É isso que eu tenho que fazer, é isso mesmo, peregrino. Você tem que dar o melhor na sua vida, o melhor na entrega onde você trabalha. Você tem que manifestar a presença de Deus. Que pessoas olhem para você e se inspirem. Mas Jefferson, quando eu faço as pessoas se inspirarem em mim, eu sou apedrejado. Claro. Até Jesus foi perseguido e ele fez mal a alguém? Claro que não, peregrino. Entenda que no momento que você começar a se destacar, pessoas que não conseguem ver você brilhar, elas vão ter inveja de você. E o que é inveja, Jefferson? Aquela pessoa quer que você não tenha o que ela não pode ter. Isso é inveja. E como ela não pode ter o que você tem, ela vai tentar te atacar. Ela vai tentar te derrubar. Ela vai tentar te destruir. Mas siga no alvo. Jesus foi apedrejado. Jesus foi cuspido. Jesus foi chicoteado até quase a morte. E ele retrocedeu? Claro que não. Então aprenda a suportar a dor. Se lembra do que a gente falou no vídeo passado? Aprenda a suportar a dor, porque a dor vai fazer parte do processo. A dor vai estar aí, peregrino. Não adianta você fechar os olhos e dizer que não vai ter dor, porque vai ter. Não adianta eu querer mostrar para você uma realidade que não existe, porque se eu mostrar uma realidade que não existe, isso vai trazer frustração. Por quê, Jefferson? Porque você vai ter uma expectativa. E eu quero trocar essa expectativa por esperança. Jefferson, há diferença entre expectativa e esperança? Expectativa te deixa ansioso. Expectativa faz você se sentir triste, ansioso, angustiado. E a esperança, Jefferson? O que é que a esperança traz? A esperança te traz certeza. Certeza da salvação, certeza da promessa, certeza da entrega, certeza de que tudo que você está fazendo vai lhe trazer uma retribuição no fim dos tempos. Mas Jefferson, só no final dos tempos? Claro que não, porque o final do tempo é o que você vai ter de maior e mais precioso, que é a sua salvação. Mas entre essa caminhada vai te trazer frutos, bênção, prosperidade. Prosperidade, pontuando, não é riqueza. Prosperidade é você ser abençoado em todas as áreas. Eu não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando de família, eu estou falando de casa, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de onde você colocar a mão, a palma das suas mãos será abençoado. Então vamos seguindo aqui. Então, versículo 5. Versículo 4. Então, Abel trouxe a primícia do seu rebanho e da gordura deste, e agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Então o Senhor se agradou de Abel. Caraca, Jefferson. Abel conseguiu atrair a atenção de Deus? Sim. E é tão simples, peregrino. É simples você atrair a atenção do nosso Deus. É simples. Aprenda a dar primícia. Aprenda a entregar o melhor. Para de dar coisas a Deus que é como se fosse o resto. Aprenda a dar o melhor. Porque você quer receber de Deus o melhor e você só quer entregar o resto do tempo, o resto do dia. E você não quer dar mais atenção à palavra de Deus, você quer dar o resto do final do mês para ouvir uma palavra. Para com isso, peregrino. Você tem que dar o melhor. E no momento que você aprender e colocar aqui, no seu coração, que você precisa entregar o melhor, você vai ver Deus manifestar as primícias dele. Então vamos continuando aqui. E aconteceu, versículo 5, ao passo que Caim de sua oferta não agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, no momento que Caim viu que Deus se alegrou com Abel, Caim ficou triste. Ele ficou triste. Por que, Jefferson? Porque o que ele trouxe não agradou ao Senhor. E diz aqui no versículo 7.
e procedeste bem. Versículo 7, não, perdão, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o semblante? Então o Senhor perguntou a Caim: Caim, por que tu tem andado irado? Por que você tem andado aí triste? Por que decaiu o seu sorriso? Por quê? Eu te fiz algum mal? O teu irmão te fez algum mal? Não. Então por que era, Jefferson? É porque Caim, ele deixou não somente a ira, que é um sentimento a qual você tem que aprender a dominar. Jefferson, eu tenho que aprender a dominar os meus sentimentos, sim. Porque você tem que entender, peregrino, que dentro de você há a carne, a sua mente. Carne é igual a mente. Quando eu falar de carne, você se lembra de mente. Mente é onde está todo o seu conhecimento, a sua personalidade que foi criada desde criança até a sua até você, até onde você está no momento agora, até a sua fase, seja adolescente, seja criança, seja adulto. Essa é a mente. A carne é igual à mente. E quando eu falar de consciência, eu estou falando de espírito. Então, dentro de você há a carne e há o espírito. E nesse momento, peregrino, você vai entender que se você alimentar a sua carne, você vai fazer com que o seu espírito seja enfraquecido. E no momento que você alimentar a sua carne e o seu espírito ficar fraco, você vai deixar que a sua carne fale mais alto. E sua carne falando mais alto, você vai ter os seus sentimentos dominando você. Isso não deveria acontecer. Um dos nossos professores, Jacob, ele fala muito sobre isso, sobre o falso eu. O que é o falso eu, Jefferson? É quando você deixa que a carne, que a sua mente, que o seu conhecimento domine sobre a sua consciência, domine sobre o seu espírito, domine sobre aquilo que você está fazendo. Por que, Jefferson? Então significa que eu não posso viver segundo o sentimento? Claro que não, porque o sentimento é falho. Você tem que viver segundo a sua consciência. Quando você começar a viver segundo a consciência e usar a sua mente como ferramenta para a manifestação da glória de Deus, você vai ver uma diferença. Então era isso que Caim acabou de fazer. Ele deixou que a sua carne falasse mais alto, que a sua mente deixou a raiva falar mais alto e deixou que isso lhe trouxesse e atacasse os seus sentimentos. E isso atacando os seus sentimentos, olha aí a consequência. Jefferson, tem consequências quando eu vivo no sentimento? Quando eu vivo deixando a carne me levar? Claro, peregrino. Porque no momento que você não domina sobre a sua carne, ela vai dominar sobre você. E ela vai trazer estrago. Porque a carne, ela é pecadora. A carne, ela tem falhas. A carne, ela não foi feita para dominar. Ela foi feita para ser usada como ferramenta. Então olha aí o que aconteceu. Então versículo 7. Disse Deus a ele, né, a Caim: se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Eu não estou falando, Caim, se você fizer o bem, não é certo que eu vou te aceitar? Se você me entregar a primícia, não é certo que eu vou receber e vou me alegrar? Mas se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Jefferson, o que é que Deus quis dizer com Caim quando ele disse: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta? Deus estava dizendo: Caim, se você se entregar ao seu sentimento, você vai pecar contra mim. Jefferson, Caim pecou. A gente vai ver aqui o que ele cometeu. Ele cometeu um pecado. E não existe, peregrino, eu vou pontuar aqui, logo no início, não existe pecado grande nem pequeno. Todos são pecado. Para Deus tudo é pecado. E cada pecado tem consequência. Mas Jefferson, mas eu posso pecar um pecado pequenininho, aquela outra pessoa está pecando um pecado grande. Não, para Deus é pecado. Não importa o que você está cometendo, se você está pecando é pecado. Não importa se você acha que é pequeno ou grande, para Deus é pecado. E precisa ser resolvido. Precisa ser sanado. Precisa ser arrancado pela raiz esse pecado. E para Deus não há distinção. Não pense em você, mas eu aprendi, Jefferson, que existe pecado grande e pecado pequeno. Então, aprenda hoje a forma correta. Não existe pecado grande nem pequeno. Todos são pecados perante Deus e necessita ser corrigido. Então, não coloque relevância maior num do que no outro.
Porque pecar é errar o alvo. E no momento que você está errando o alvo, você está desagradando a Deus. Porque o nosso objetivo aqui na terra, o nosso propósito é manifestar a glória de Deus e aonde nós formos dar frutos, para que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida e que outras pessoas sejam alcançadas através do nosso trabalho, através do nosso exemplo, através da nossa vida. Mas Jefferson, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não vivo, não tenho cargo na igreja, eu tenho que dar exemplo. Claro, você não faz parte do corpo de Cristo, você não é instrumento, você não é servo peregrino. Então você tem que dar exemplo. Então vamos seguindo aqui. Então o Senhor disse a ele: ó Caim, se você fizer o mal, eis que o pecado jaz à porta. Então se você ficar alimentando esse sentimento de ira, eis que o pecado vai tentar te dominar e já está à porta. Está à porta da onde, Jefferson? Do coração, isso, coração. Falei de coração, peregrino, aqui ó. Vou começar a ensinar corretamente. Muita gente fala de coração. Aqui é apenas um órgão que pulsa sangue. Coração é mente. Coração é pensamento. E vamos seguindo, peregrino. Então, ele disse: e se você procederes mal, eis que o pecado está à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus estava dizendo: ó, Caim, eis que o pecado bate à porta na sua mente, querendo que você faça coisas erradas, mas cabe a você. Deus está dizendo: cabe a você, peregrino, dominar o seu eu, dominar as suas emoções, dominar o que você faz. Ah, Jefferson, eu pequei, mas eu não queria pecar. Você quis pecar. Você quis pecar. Aprenda a ter autoconsciência, peregrino. No momento que você peca, você quis pecar. Mas Jefferson, tá certo, eu quis pecar. E como é que eu faço para resolver? Aí tá certo. Forma errada. Ah, Jefferson, eu não quis pecar e a culpa não foi minha. A culpa foi de fulano. A culpa foi de cicrano. A culpa foi da minha esposa. Para de culpar o outro. Aprenda a ter autorresponsabilidade. Jefferson, pequei. Jefferson, eu vou lá, pequei. O que é que eu faço agora? Pede perdão a Deus. Senhor Jesus, eu pequei, eu reconheço que pequei. Me ajuda a não pecar mais. Forma errada. Senhor Jesus, eu pequei por causa de fulano, por causa de cicrano, a culpa é deles. Deus, ele não gosta, pessoal, de pessoas que se justificam. Ou é sim ou é não. Aprenda que para Deus não há não há três medidas. Ou é sim ou é não. É duas medidas. Ou você fez ou você não fez. Ou você está andando reto ou você não está. Não, mas é porque por causa de alguma coisa eu estou em cima do muro. Então você não está em cima do muro. No momento que você está em cima do muro, você já está fora de estar obedecendo a Deus. Porque em cima do muro é indecisão. Então é não. Jefferson, então como é que eu faço para entender quando é não? Vou pensar, é não. Não sei, é não. Enquanto a resposta não vir sim, claro e objetivo, você está dando não. Mas é por causa de fulano. Vixe, vou pensar. Não preciso de um tempo. Isso é não, pessoal. Isso é não. Você só está trazendo justificativa. E com quem você aprendeu isso, Jefferson? Aprendi através da palavra e também através de um mentor, Joel J. Então, vamos aqui continuar. Então, o Senhor Jesus falou isso a Caim. Caim, cabe a você dominar esse sentimento. Cabe você dominar a sua carne, a sua mente. E ele disse mais: e cumpre a você ter autoridade para não deixar que isso te traga consequências. Está entendendo, peregrino? Eu estou me fazendo entender? Está gostando da palavra? O Senhor Jesus é maravilhoso, né? Vamos seguindo aqui. O primeiro homicídio ocorre agora. Primeiro homicídio, Jefferson, da humanidade? Sim. Jefferson não sabia que a palavra de Deus falava sobre homicídio. A palavra de Deus fala sobre tudo, peregrino. A palavra de Deus fala sobre política. A palavra de Deus fala sobre santificação. A palavra de Deus fala sobre esquartejamento, sobre roubo. Jefferson, e por que a palavra de Deus fala sobre homicídio, sobre morte? Porque a palavra de Deus é seu instrumento de guia.
até o final da sua vida. Essa palavra, ela é viva e ela é o seu norte, é o seu GPS para poder viver aqui na terra. E no momento que você entender, peregrino, que a palavra de Deus é o seu norte, você vai entender porque ela fala sobre tudo isso. Jefferson, então a palavra de Deus é impura? Claro que não, peregrino. A palavra de Deus, ela é perfeita. E por que ela fala de tantas coisas que são seculares? Porque ela está aqui para te mostrar o que é o errado. Se você não sabe o que é errado, você não vai ter como fazer o certo. Então a palavra de Deus mostra o errado e mostra o certo, para poder você aprender através do ensinamento. Caraca, Jefferson, eu não sabia disso. Então vai abrindo a sua mente, peregrino. Vai virando essa chave. Vai derrubando esses empecilhos que faziam você não enxergar. Vai tirando essas escamas dos seus olhos. E vamos seguindo aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel. Então Caim chamou Abel e disse: Abel, vamos ao campo, Abel. Abel, como seu irmão: sim, vamos. Em que eu posso te ajudar? Abel estava esperando ajudar Caim nele, na agricultura, ajudar ele a colher seus legumes. Mas aconteceu que Caim indo lá, Caim estando com Abel, olha o que aconteceu. Abel foi para lá tentando ajudar Caim nos legumes. E o que é que aconteceu, Jefferson? E sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Jefferson, Caim matou seu irmão? Sim, peregrino. Jefferson, e por que ele fez isso? Porque ele deixou que a mente, que as emoções o dominasse e falasse mais alto do que a consciência. Jefferson, ele sabia que isso era errado? Sabia. Mas e por que ele fez, Jefferson? Porque ele deixou os sentimentos o dominar. Que sentimentos, Jefferson? A raiva, a inveja, porque ele não entregou o melhor, e por ele não ter entregado o melhor, ele não se agradou que Abel entregou o melhor. Ele não queria que Abel tivesse agradado a Deus, já que ele não agradou. E acabou que ele matou o seu próprio sangue, o seu irmão. E olha o que aconteceu aqui, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Depois que Caim matou, enterrou Abel, Caim fez toda aquela artimanha, fez toda aquela história, matou seu irmão e enterrou, lá escondido, no mais esconderijo, naquele esconderijo que ele achava que ninguém ia encontrar, Abel. Ele enterrou ele, escondeu e disse, colocou uma pedra e disse: ninguém vai saber que eu matei Abel. Quando alguém perguntar, eu vou dizer que foi outro dos meus irmãos, que não estão sendo citados aqui, mas existe. Eu vou dizer que foi outro dos meus irmãos, eu vou dizer que foi uma irmã minha que matou o meu irmão, eu vou dizer que foi um animal selvático aqui, foi um leão, foi uma cobra, eu vou dizer que foi outro. Ele pensou, eu vou justificar de alguma forma para mostrar que eu não sou o culpado. Mas olha o que Deus perguntou a ele. Deus foi primeiramente a Caim e disse o seguinte, versículo 9. Disse o Senhor, Deus perguntando a Caim: onde está teu irmão? Jefferson, o que é que aconteceu agora? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Então, olha aí. Caim respondeu a Deus: Eu não sei de Abel, não. Eu sou tutor dele? Eu tenho que cuidar dele? Deus sabia o que tinha acontecido, pessoal. Ele tentou enganar a Deus. Jefferson, então é por isso que você fala que ou é sim ou é não, e que não existe talvez sim. Porque de Deus você não esconde nada, peregrino. Eu, Jefferson, posso esconder alguma coisa de você. Eu posso tentar te enganar, mas há um que eu não engano. Então não adianta eu tentar mostrar algo que eu não sou, porque quem está lá em cima, quem está cuidando de mim, sabe quem eu sou. Então se eu estiver tentando esconder algo de você, ele vai saber. E ele vai trazer à tona. Então não adianta eu viver uma vida oculta. Não adianta eu viver uma vida com dois rostos, com duas máscaras, com duas personalidades, porque de Deus não se engana. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Então, depois de ele responder ao Senhor dizendo que não era, que não e que não sabia e que não era tutor de Abel, o Senhor disse o seguinte a Caim. E disse Deus: o que fizestes, Caim?
Deus fez outra pergunta. Primeiro ele perguntou se ele sabia onde estava Abel, e Caim disse o quê? Não. E agora o Senhor perguntou novamente, com outra pergunta: onde está Abel e o que você fez? Vamos ver agora o que Caim respondeu. Não, o Senhor continuou ainda, depois dessa pergunta. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eita. Você está dizendo, eita, Jefferson, agora doeu até na alma aqui. O próprio Deus estava dizendo, eis que o sangue do teu irmão me clama debaixo da terra. É pesado, peregrino, é pesado. Vamos seguindo aqui. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Caraca, Jefferson. Então a terra ficou amaldiçoada aonde Caim foi enterrado, por causa aonde Caim, não, perdão, pessoal, onde Abel foi enterrado, isso. A terra onde Abel foi enterrado, onde o sangue de Abel foi derramado, se tornou maldita. E o Senhor disse, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Então ficou amaldiçoada a terra que o sangue de Abel foi absolvido. E disse mais, quando lavrares o solo, não te dará ele sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então o Senhor estava começando a dizer, ó Caim, vou te dizer a consequência do seu pecado. Jefferson, desde aquele tempo havia o fruto, existia já a lei da colheita e da semeadura, sim. Só não tinha sido ainda ensinada através de Jesus, mas já acontecia na prática. Aqui a lei da colheita. Caim plantou o quê? Caim plantou homicídio, morte, inveja, raiva e deixou que o dominasse. Qual é a consequência, Jefferson, desse pecado? Olha aqui, para Caim, a consequência do pecado que ele cometeu. Quando lavrares o solo, não te dará ele sua força, não lhe dará mantimento, não lhe trará seus verdadeiros frutos adequados. Então Deus disse, a partir de hoje, quando você plantar, Caim, você não vai ter mais o melhor da terra. Porque ele tinha o melhor. Ele só não levou o melhor para Deus, mas ele tinha o melhor. Ele tinha o melhor fruto, ele tinha o melhor legume, só que ele não levou para Deus. Mas Jefferson, isso foi porque ele teve inveja? Isso foi porque ele deixou a raiva vir para o coração dele? Não. Foi porque ele deixou que a raiva o dominasse. E no momento que você deixa que o seu sentimento te domine, você faz coisas que não deveriam fazer. Então Jefferson, então significa que eu vou sentir raiva? Claro, peregrino. Você vai sentir raiva, você vai sentir inveja, você vai sentir orgulho, você vai se sentir muitas vezes avarento. Todos esses sentimentos vão vir. Jefferson, esses sentimentos vão vir mesmo eu conhecendo a Deus? Claro, peregrino, porque a sua carne, a sua mente vai sempre tentar te bombardear, sempre vai tentar fazer você errar o alvo. Então o que é que eu tenho que fazer, Jefferson? Eu pensava que eu não ia ter esses pensamentos. Você vai aprender a dominar a sua mente. Ah, Jefferson, então eu vou aprender a dominar. Então é um método, Jefferson? Não, gente. Você vai dominar com o que você já tem. Está aí dentro. Peregrino, está aí dentro o poder para dominar ela. Ah, Jefferson, então agora eu tô ficando interessado. Então o que é que eu tenho que fazer para poder manifestar esse poder? Alimente o seu espírito. Alimente a sua consciência e deixe que ela flua e que ela cresça acima da sua mente, do conhecimento que lhe foi ensinado. Jefferson, como é que eu faço isso? Aprenda a viver a palavra. Aprenda a se alimentar, ler a Bíblia. Aprenda a viver e se alimentar disso aqui, que você vai aprender a manifestar esse poder. Então vamos seguindo aqui. Nós estamos vendo a consequência de Caim. Então a terra já não ia dar mais frutos como deveria Caim. E ele disse mais o Senhor a Caim: serás fugitivo e
errante pela terra. Então o Senhor disse: ó Caim, você não vai morrer agora. Você acha que você vai morrer porque você matou Abel? Morte para você, isso seria misericórdia. Jefferson, a morte seria misericórdia? Claro, peregrino. Vou te explicar outra mentalidade que esse mundo coloca em você de forma errada. A morte não é o fim, peregrino. A morte é só o começo. É o começo de uma nova etapa. E se Caim fosse morto ali naquele momento, ele estaria pulando a etapa. Qual etapa, Jefferson? A etapa de colher o fruto do pecado dele. No momento que você morre, peregrino, não pense você que é o ponto final, ali é só mais uma vírgula da sua eternidade. Porque você nasce e morre, mas você vive eternamente porque você é eterno. Jefferson, não acredito nisso, então até hoje eu fui ensinado de forma errada, eu tinha medo da morte. Claro, peregrino, você não precisa temer a morte. A morte, ela vai vir para todos. E muitos ensinam que você deve temer a morte. Claro que não. Você deve temer nunca sequer ter frutos para te entregar e entregar a Deus os seus frutos. E mostrar a Deus após a morte. Porque após a morte, peregrino, vem um processo. E que processo é esse, Jefferson? Vai vir o julgamento dos seus atos. Você vai passar pelo tribunal. Ah, Jefferson, eu já passei pelo tribunal. Tem um juiz, tem um advogado, tem um acusador e tem aquele também que é o advogado do acusador. Isso, peregrino. Só que isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Eu não vou pontuar isso hoje porque terá mais um tempo mais na frente para a gente falar sobre isso. Vamos voltar aqui para o foco. Então, Caim perdeu a oportunidade também de não estar naquele momento. Não estar naquele momento tendo os frutos da terra e nem sequer também morrendo. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Diz o seguinte. Continuando, nós estamos aqui no versículo 14 agora. Não, versículo 13, pessoal. Vamos lá, peregrino. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo? Então Caim disse: oh Deus, é tamanho o meu castigo e já não posso suportar. Então Caim disse que não estava podendo suportar o castigo dele. Versículo 14. E eis que hoje me lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Olha aí Caim dizendo: Senhor, é tamanho o castigo, o peso que o Senhor está dando. Se o Senhor não vai me matar, alguém vai me matar enquanto eu estiver caminhando pela terra, estiver morando em outros lugares, em outros ambientes. Olha aí o que é que Deus diz para ele. Você acha, Caim, que você vai morrer assim? Olha o que o Senhor respondeu para ele. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Jefferson. Então Deus, ele selou Caim com a marca para que ninguém o tocasse, sim. E ele disse mais: e se você desobedecer, porque, peregrino, o pessoal tinha um livre-arbítrio. Poderia outros irmãos de Caim, poderia tentar matar Caim. Só que o Senhor disse o seguinte: se vocês também deixarem, Deus disse, se vocês se deixarem levar pela sua carne e matar Caim, vocês serão vingados 7 vezes. O que é que Deus quis dizer com isso, Jéssica? 7 vezes mais. O que Caim está pagando, a sua descendência de quem o matar vai pagar. Então o Senhor embarcou ele para que todos aqueles que ouviram aquilo se lembrassem. Aquela marca foi para que se lembrassem. Sempre que olhassem para Caim, se lembrassem do que Deus disse: se vocês matarem Caim, vocês vão ter que pagar 7 vezes mais. Para que eles não tocassem em Caim. Então o Senhor disse mais aqui, versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que não fosse ferido de morte quem quer que o encontrasse. O pessoal poderia até ter tido batido em Caim, mas matar não, porque ele tinha que pagar o que ele fez. Então, versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então Caim, ele saiu da presença de Deus. Ah, Jefferson, Caim saiu da presença de Deus, e por que ele não voltou? Porque ele não se arrependeu, peregrino. Vamos pontuar de novo. Você tem o livre-arbítrio. E no momento que você tem o livre-arbítrio, você escolhe caminhar com Deus ou não caminhar. Você não é obrigado, peregrino, a caminhar com Deus. Por mais que você tenha tamanhas benefícios e promessas, você escolhe se você quer caminhar com Deus ou se você quer caminhar com o seu pensamento, com o que você acha, com o conhecimento que foi te dado através da história. Você que escolhe, peregrino. A liberdade é sua. Mas eu pontuo aqui, é melhor caminhar com Deus. Só para que você saiba. É melhor caminhar com Deus, peregrino. Vamos continuando. Versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou, pessoal. E coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou de Enoque, o nome do seu filho. Então Caim, ele viveu, Jefferson, vários anos? Sim, ele viveu vários anos, pagando dia após dia. Jefferson, eu pensava que o maior pagamento era a morte. Não, peregrino. O maior pagamento é você continuar aqui na terra, vivendo e padecendo pelos seus pecados. A morte é como se fosse um plus, como se fosse um salto. Por isso, peregrino, que Deus diz que não recebe as pessoas que se suicidam. Por isso que Deus diz que aqueles que se suicidam não são dignos do seu reino. Porque que quem se suicida, quando a pessoa se suicida, é como se ela quisesse estar aqui no ponto A e quisesse ir para o ponto B, saltando todo o processo. O suicídio é como se você quisesse saltar esse processo. E Deus, ele não aceita isso. Deus não aceita que você tente saltar processos. Então vamos continuando aqui. Então Caim deu nome à cidade que ele construiu, do mesmo nome que ele deu ao filho dele, Enoque. E Enoque nasceu-lhe. E depois que nasceu Enoque, nasceu outro de Enoque, Irade. Irade gerou Meagel, e Meagel a Metusael. E Metusael a Lameque. Peregrino, você está dizendo, o que é isso, Jefferson? Isso é árvore genealógica. Árvore genealógica dos homens. Mas Jefferson tinha mulher? Tinha, pessoal. Só que a Bíblia, ela pontuou e escolheu falar sempre sobre os homens. Só mais na frente vai falar sobre algumas mulheres. Então vamos continuando aqui. Versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zila. Jefferson, lá naquele tempo era permitido um homem ter 2 esposas? Não era permitido, peregrino. Mas aqui na Bíblia está dizendo que ele tomou 2 esposas. Eu vou tomar 2 esposas hoje. Vou te dizer, peregrino. Você tem o livre arbítrio. Você faz o que você quer, mas tem consequências. Aqui, esse filho e da descendência de Caim, chamado Lameque, que escolheu 2 esposas, ele escolheu pecar contra Deus. Teve consequências? Claro que teve. Só que a Bíblia aqui não está citando, porque o foco ainda aqui não é esse. Mas teve consequências, só para que você saiba. Então vamos continuando. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. Então Jabal, da descendência de Caim, que foi amaldiçoado por Deus, veio um pessoal que vivia em tendas, como nômades.
da família de Jabal veio os nômades, aqueles que vivem perambulando e criando animais. Você conhece, né? Pessoas que perambulam, chamado nômades. Veio daqui. Vamos continuando, pessoal. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Então Jubal, a descendência de Jubal, veio muitas pessoas que eram cantores e tocadores, maestros de canção. Então vamos continuando. Jefferson, por que Deus está falando isso? Porque Ele está mostrando, pessoal, em cada família que foi criada, cada um tinha frutos e talentos. E cada um desses talentos foram manifestos em suas famílias. Então vamos seguindo. Versículo 22. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal. Tubal-Caim. Artífice de todo instrumento cortante. Ah, Jefferson. Então foi da família de Tubal que veio a descendência daqueles que sabem trabalhar, que sabem fazer com que venham fazer facas, machados, sim, peregrino. Vamos continuando a entender como a história foi se expandindo, como as pessoas foram se multiplicando, as suas descendências foram começando a manifestar os seus talentos aqui na terra. Continuando, ele era responsável, sua família, Tubal, de todos os artifícios, de todos os instrumentos cortantes, de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Não era Naamã, pessoal, é Naamá. Então a irmã, aqui foi uma mulher, ó, foi citada, né, nessa história. Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Jefferson, homicídio novamente na Bíblia? Isso, peregrino. Vamos continuar aqui, já eu pontuo sobre isso. Versículo 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Jefferson, então agora eu entendi. Então, o pecado que lhe foi cometido por Caim, o pessoal da sua família cometeu novamente? Sim. Porque eles aprenderam errado. E um dos seus familiares de Caim matou 2 pessoas. E o pecado dele foi multiplicado vezes 7. E por isso que diz aqui, versículo 24, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. E por que o Senhor pontuou Jefferson aqui? Porque ele quis mostrar que quando uma pessoa não se redime com Deus, ele pode ter família, ele pode ter umas famílias com objetivos e com metas familiares felizes, objetivos felizes, mas que se ele não se reconciliar, se ele não for exemplo, a sua família vai continuar caindo no pecado que ele caiu. Por que, Jefferson? Isso é um pecado hereditário? Não. É porque não ensinou. Caim não foi exemplo para ensinar sobre pedir perdão. Ele continuou vivendo o pecado dele e não foi pedir perdão. Então sua família aprendeu com aquele exemplo errado e continuou a praticar. Então se tornou algo normal. E só que aconteceu o seguinte, que aquele um dos familiares dele, chamado Lameque, teve que pagar 70 vezes 7 o pecado dele. Porque ele suicidou, ele matou, foi homicida de 2 pessoas. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Agora nós estamos saltando, pessoal. Nós estamos falando agora sobre Adão. Não mais sobre a família de Caim. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Quem era sua mulher? Eva. Isso aí, peregrino. Você está prestando atenção na palavra. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente
em lugar de Abel, que Caim matou. Então, Eva disse: o Senhor me deu outro varão. E eu vou colocar o nome desse varão agora de Sete, que Deus me deu no lugar de Abel, que já não habitavam na terra. Então, prosseguindo, versículo 26. E Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Jefferson. Então, da descendência de Sete veio os adoradores ao Senhor. É isso aí, peregrino. Então essa foi a palavra de hoje, peregrino. Que nós viemos falar com Deus agora. Pedir para Deus colocar e cravar essa palavra no nosso coração, peregrino. E peça a Deus para ensinar você a viver essa palavra. Peça a Deus para que Ele, o que Ele te ensinou, você não venha mais justificar seu erro, mas venha aprender a ser autoconsciente. E se você errou, reconheça que errou. Se você está fazendo certo, saiba que você vai ser apedrejado por estar fazendo certo. Saiba que se também você errar, vai ter consequências. E que tudo que você planta, você vai colher. Então vamos orar aqui. Quem puder fechar os olhos, feche. Quem não puder, entre em espírito de oração. Peregrino, você diz: Gerson, mas você sempre fala isso. Claro, peregrino, porque tem pessoas que não podem fechar os olhos. Pode ser que estejam trabalhando, pode ser que estejam tomando conta de algo, e ela pode entrar em espírito de oração. Ah, Jefferson, eu não sabia que eu podia orar de olhos abertos. Claro que você pode, peregrino. Porque não é a forma da sua forma física que vai dizer como você vai entrar na presença de Deus. É a sua consciência que faz você entrar na presença de Deus. Não os seus olhos. Ah, você quebrou e virou outra chave em mim, Jefferson. Vamos lá. Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, bendito e adorado Pai. Tu és digno de adoração, Pai. Pai, graças nós te damos por essa palavra maravilhosa, por esse alimento, meu Pai, magnífico, robusto e saudável. Nos ensina a colocar em prática cada um desses ensinamentos. Ensina, Pai, os meus irmãos peregrinos a colocar em prática tudo que lhe foi ensinado. Meu Pai, não deixa que essa palavra, que essa semente seja arrancada do coração dele por Satanás, mas que essa semente venha dar frutos, Senhor Jesus, para que o teu nome seja manifesto através da vida deles, através do exemplo de vida deles. Eu te entrego em tuas mãos, Pai, cada um deles. Fortalece aquele que estava fraco. Meu Pai, dá, meu Pai, orientação para aquele que estava necessitando de um conselho. Porque Deus vai te entregar hoje, peregrino, esse conselho. Deus te abençoe. Graças nós te damos por tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.